No vídeo de hoje, a gente vai finalizar o nosso patinho de amigurumi. E se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2 do patinho, eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição. Então, a gente já fez no vídeo anterior todas as peças até o bico, tá? E nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer o rabinho, tá? Para fazer o rabinho, é bem rapidinho, tá? A primeira carreira, a gente vai colocar 6 pontos no anel mágico. Fiz os 6 pontos, puxo o fio do início do anel mágico para fechar, mas eu não puxo muito, tá? Deixo aí uma folguinha para facilitar na hora de fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 pontos, ou seja, eu não vou fazer nenhum aumento. Eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior. Então, aqui eu terminei a segunda carreira. E antes que eu esqueça, eu vou marcar, né, o início da carreira anterior. E agora a gente vai fazer a terceira carreira, onde a gente vai fazer um ponto baixo e depois a gente vai fazer um aumento. E a gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até o final da carreira, né? Então, a gente vai repetir 3 vezes essa sequência e ao final da carreira a gente vai ficar com 9 pontos. Aí vai ficar esse formato aí de cone, né? Esse formato aí meio bicudo. E aí eu marco ali o início da próxima carreira, que é a quarta carreira, onde vou fazer 9 pontos baixos, ou seja, não vai ter nenhum aumento nessa carreira número 4, tá? É só ponto sobre ponto. E ao final eu fico com os 9 pontos baixos. E essa, gente, foi a última carreira do rabinho do patinho. É um rabinho bem curto mesmo, só para dar um charmezinho ali no corpinho. Posso puxar o nosso marcador, não vou mais precisar dele, né? Por enquanto. Não, para essa peça a gente já fez todas as partes de crochê, agora a gente vai costurar tudo, tá? E aí eu deixo bastante espaço de fio e corto o fio. Não precisa deixar tanto assim, deixa uns 40 centímetros que tá bom. E eu puxo a alça final do crochê para evitar de desfiar o trabalho, né, de desmanchar o trabalho. E coloco o fio do início do anel mágico por dentro da peça, que já vai ajudar a dar um enchimento. E aí eu me preparo, porque agora a gente vai costurar a peça. Então, vamos começar com a cabeça e o corpinho. Eu já coloquei bastante enchimento nas peças, mas eu vou colocar um pouco mais, porque quanto mais enchimento tiver ali na região do pescoço, melhor para deixar o pescoço do patinho bem firme, tá? Esse enchimento que eu uso é enchimento 100% poliéster. Eu tô usando da marca Santa Fé, mas você usa aí da marca da sua preferência. Então, eu coloco ali enchimento no final da cabeça ali e no final do corpinho. E usando a agulha de tapeçaria, eu vou esconder o fio do corpinho lá dentro da peça. Esses fios que sobram do nosso crochê, a gente não pode cortar eles rente, tá? Porque senão vai acabar desfiando, desmanchando a nossa peça de crochê. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que esconder esses fios por dentro da peça, né? Por dentro dos pontos.
E aí sim, se ficar um restante, a gente pode cortar, mas nesse caso, eu vou aproveitar, né, a parte do enchimento ali do bichinho para colocar ali os fios que sobraram. E agora, para costurar a cabeça no corpinho, eu vou usar também a agulha de tapeçaria e vou usar o próprio fio que sobrou ali da cabeça do patinho para fazer essa costura. E agora eu vou procurar narrar para vocês tudo que eu tô fazendo, mas procurem não só ouvir o que eu tô falando, mas também olhar para a tela e entender os movimentos que eu tô fazendo, tá? Eu posiciono a cabeça e o corpinho e eu vou pegar a carreira, que é a penúltima carreira e não a última, é aquela carreira dos 18 pontos. E vou começar a unir através dessa carreira. Então, o que que eu faço? Eu pego um ponto no corpinho e pego um ponto na cabeça que esteja na mesma direção do ponto do corpinho. Aí, deu um pequeno nó no meu fio e isso acontece. Eu deixei esse trecho de vídeo para vocês verem que acontece com todo mundo e é bom ter paciência nessas horas, senão você perde esse fio e perde também a sua paciência. Não perca a paciência, tá? E aí você vai pegando um ponto no corpinho e um ponto na cabeça. E quando você voltar a pegar o ponto no corpinho, pega o ponto em seguida daquele que você pegou anteriormente, para você pegar ponto por ponto e não deixar folga nessa costura. Então, tá vendo que eu vou agora entrar de novo no corpinho, eu vou sair pelo mesmo ponto onde eu saí com a agulha no movimento anterior. E vou de novo, pego um ponto na cabeça, e assim eu vou fazendo toda a volta. Para cada ponto que você pegar no corpinho, vai ter um ponto correspondente na cabeça. Por quê? Porque essa penúltima carreira que a gente está pegando, tanto no corpinho como na cabeça, as duas têm a mesma quantidade de pontos, lembra? As duas têm 18 pontos. Então, é para dar certinho essa costura. E essa etapa não tem muito segredo. A única recomendação que eu tenho para vocês é façam com paciência, utilizem a agulha de tapeçaria, porque a agulha de tapeçaria, ela vai entrar entre os pontos, ela não vai entrar dentro da trama do fio. Então, se você precisar desmanchar a costura, você não vai ter dificuldade. Se você perceber que você errou, já vai desmanchando para não ter que desmanchar depois que você já terminou o patinho, né? Você ainda tá no processo de fazer, então se você percebeu que você errou, dá tempo de desmanchar antes de finalizar, antes de dar os nós. Então tenha paciência, faça essa etapa ouvindo uma música agradável, assistindo a sua série da Netflix, assistindo sua novela, tomando seu chá, tomando seu café. Faz com calma aí, sem pressa. E eu prometo para vocês que quanto mais você praticar a costura, mais fácil vai ficando ao longo do tempo. E lembre-se de pegar sempre os pontos da penúltima carreira e não da última. Se você pegar os pontos da última carreira para fazer essa costura, o pescoço vai ficar muito fininho, não vai ficar firme. Ainda mais que esse patinho tem a cabeça pesada. E se você fizer a costura pela última carreira, provavelmente não vai dar certo. E como esse vídeo é especialmente para quem é iniciante no amigurumi, eu vou prosseguir sem avançar o vídeo, sem cortar essa etapa,
para vocês verem certinho como eu estou fazendo. Caso você não seja mais iniciante, eu recomendo que você avance o vídeo, ou aumente a velocidade do vídeo, né? Você consegue fazer isso nas engrenagenzinhas que ficam ali na parte superior do lado direito do vídeo, você consegue alterar a velocidade. Ou então você consegue avançar pequenas etapas do vídeo dando 2 batidinhas, né? 2 cliquezinhos na parte do lado direito do vídeo. E aí você vai avançando as etapas até chegar na etapa que você quer visualizar, ok? Combinado? Então eu vou deixar uma musiquinha aí para vocês. E daqui a pouco eu volto com a narração. Agora eu já costurei a volta inteira do pescoço. E eu vou finalizar essa costura dando um nó. Então, eu entro com a agulha num ponto próximo ali de onde eu saí por último. E saio ali num ponto da cabeça, perto de onde eu entrei. E dou um nó. Depois eu dou outro nó. E aí eu vou entrar de novo no mesmo ponto. Eu entro de novo na peça com a agulha, atravesso a peça e puxo para esconder o nó. E aí eu posso cortar esse fio que sobrou. E agora vamos costurar o bico. E o bico, ele vai um pouco de enchimento por dentro. É o mesmo enchimento que eu usei para a cabeça e para o corpinho, o enchimento da Santa Fé, 100% poliéster. Pode usar o enchimento da sua preferência. E aí, antes de fazer a costura, eu passo ali o fio pelo último ponto da carreira anterior e posiciono o bico ali na cabeça do patinho e procuro deixar o mais certinho possível, ó. Eu coloquei o início ali do bico na mesma altura do meio dos olhos. E deixo também o bico bem posicionado entre os 2 olhos, para ficar a mesma distância de um olho para outro olho, tá? E se você tiver alfinetes, você pode usar os alfinetes nesse momento para posicionar o bico no patinho. Só toma cuidado para, pelo amor de Deus, não deixar nenhum alfinete na peça. Se for usar alfinete, usa um alfinete que tenha a cabeça bem larga, né? Para não correr o risco nenhum de perder o alfinete depois. Eu prefiro não usar alfinete quando é assim. Vou posicionando com os dedos mesmo e vou fazendo a costura. E aqui eu entro na agulha, na cabeça do patinho e já saio pegando um ponto ali do bico. E entro de novo, pego um ponto da cabeça e pego um ponto do bico. E agora sim eu posso pegar os pontos da última carreira do bico, porque eu quero que a costura seja exatamente na última carreira do bico. Entro de novo ali na cabeça e saio pegando um ponto do bico.
E vou posicionando, vendo se tá ficando legal. Se logo de cara você já não gostar da posição que o bico ficou ali enquanto você tá costurando, é melhor desmanchar. É melhor desmanchar no começo porque é mais fácil. E aí você vai refazer a costura quantas vezes for necessário até você gostar do resultado. Na hora de costurar, você lembra que a base do bico do pato é achatado, então você vai costurar ele meio fechado assim na cabeça. Você não vai costurar ele arredondando. E dessa forma você vai fazer a volta inteira do bico. Então eu vou deixar vocês aí com as imagens e daqui a pouco volto com a narração. Agora eu terminei de dar a volta inteira e eu posso finalizar fazendo o nó. Então, para isso, eu entro ali no bico do pato, pego um ponto bem próximo ali de onde eu saí e vou dar 2 nós. Aí reparem que a hora que eu pego ali o ponto para dar o nó, eu não pego o ponto inteiro, eu pego só a alça do ponto. E aí eu dou os 2 nós nessa alça do ponto. E depois que eu dou os 2 nós, eu escondo o fio por dentro do bico, atravesso a peça com a agulha de tapeçaria, saio lá do outro lado. E puxo o fio para esconder bem o nó. E aí sim eu posso cortar esse fio. E antes de cortar o fio, eu dou uma olhada para ver, né, se a posição, se o ângulo do bico ficou legal, ficou do jeito que eu queria. E aí sim eu corto o fio. E aí eu dou uma escondida ali na ponta do fio. Agora a gente vai costurar o rabinho. E aí a gente tem como referência o próprio bico do pato, né? Porque o bico ficou exatamente na frente do pato e o rabinho vai ficar exatamente atrás. Então, é no ponto exatamente oposto. Para costurar o rabinho, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no bico. A gente vai pegar um ponto do corpinho, um ponto do rabinho, pegando a última carreira do rabinho. E faz a volta inteira. Eu vou deixar vocês com as imagens e depois eu volto.
Aí eu terminei a volta completa da costura do rabinho e eu posso dar o nó. Então eu saio ali no ponto próximo e faço a mesma coisa que eu fiz nas outras peças, né? Eu pego uma alça de um ponto, dou 2 nós e depois escondo o nó por dentro da peça. E agora eu vou costurar as asinhas, uma de cada vez. Então, para costurar a asa, eu vou usar novamente o mesmo fio que sobrou do crochê. E aqui também não tem muito segredo, eu só posiciono a asa do jeito que eu quero. E a partir daí eu vou pegando um ponto no corpinho, um ponto na asa. Mas aí eu não vou costurar na volta inteira, não vou prender a volta inteira da asa no corpinho. É só essa parte de cima, como se fosse a articulação de um bracinho. Quanto mais você pegar pontos da asa para fazer essa costura, mais fechada a asa vai ficar. E eu optei por pegar bem poucos pontos aqui, para deixar a asa com essa possibilidade de ficar aberta. Mesmo porque futuramente eu pretendo fazer acessórios para esse patinho, de repente uma roupinha, uma boia para ele, para ele poder entrar na piscina. Então essa posição da asinha vai facilitar, né, depois o uso desses acessórios. E aí eu terminei de dar a volta na articulação da asinha, né? Ou seja, eu peguei alguns pontos da parte de cima e alguns da parte de baixo. E agora eu posso finalizar com o nó da mesma forma que eu finalizei nas outras peças, dando 2 nós, né? Na alça do ponto e escondendo os nós depois por dentro da peça. E a costura da outra asa eu não gravei, porque é exatamente igual a essa, só que do outro lado do corpinho. Então, não tem segredo. Se você conseguiu costurar de um lado, você vai conseguir costurar do outro. A única coisa é tomar cuidado para ficar bem simétrico, né? Direciona bem, olha onde que tá o bico, onde que tá o rabinho e posiciona certinho a asa nas laterais. Agora é hora de costurar a patinha e antes de fazer a costura, eu vou fazer o seguinte. Eu pego o fio laranja aqui com a agulha de tapeçaria e ele tá lá na ponta da patinha e eu vou deixar ele na base, que é ali no anel mágico onde a gente começou. Porque é nesse ponto que a gente vai fazer a articulação da patinha com o corpinho. Eu falo articulação, mas é a junção, né? Eu escolho ali a posição que eu quero costurar. Você pode costurar mais para baixo, mais para cima. Você pode fazer mais para cima como se ele estivesse sentadinho. Fica legal também. Eu tô costurando de um jeito que as patinhas fiquem embaixo do patinho, mas que ainda permitam que ele fique paradinho de pé. Então eu vejo onde que é esse ponto de equilíbrio, posiciono e a partir daí eu vou fazer a costura para deixar a patinha exatamente no lugar onde ela vai precisar ficar. Aí, a partir do momento que eu encontrei a posição que a patinha vai ficar, eu vou costurar, pegando um ponto do corpinho e um ponto da patinha. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz nas asas, ou seja, eu não vou costurar a volta inteira da patinha no corpinho, para não ficar uma coisa achatada, grudada no corpo. Eu vou costurar só uma parte ali da patinha, que seria a parte que fica mais junto com o corpo. Se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, olhem as imagens que vocês vão entender.
Terminei de dar a volta na costura do patinho, né, da patinha do patinho, e agora eu pego uma alça ali, dou 2 nós e depois escondo o nó, colocando o fio para dentro da peça, da mesma forma que eu fiz nas outras peças. E do mesmo jeito que eu costurei essa primeira patinha, eu vou costurar a outra exatamente igual. E tá quase pronto o nosso patinho, eu só acho que faltou um pouco de cor nas bochechinhas, mas essa etapa é totalmente opcional. Então, para essa etapa, eu cortei um pedaço de fio cor-de-rosa, mais ou menos aí uns 40 centímetros de fio, coloquei na agulha de tapeçaria. E aí, eu vou fazer o bordado das bochechas. Então, só observem como eu estou fazendo. Eu entro ali pelo canto da cabeça e deixo o fio ali sobrando, né? E aí, eu vou costurando, dando várias voltas no ponto onde eu quero que seja a bochecha. E ali, para fazer esse ponto da bochecha, eu tô pegando 2 pontos ali do lado do olhinho. E aí, a hora que eu terminei de dar as voltas de um lado, eu vou com a agulha até o outro lado e com o mesmo fio, eu vou fazer a bochechinha do outro lado. Então, reparem ali que eu pego 2 pontos e dou umas 3, 4 voltas de fio para a bochechinha ficar bem marcadinha. E esse fio que eu tô usando é fio amigurumi também, esse fio cor-de-rosa, mas você pode usar fio para bordado, fio da sua preferência. Eu tô usando esse, que é o que eu tenho aqui em casa. E assim que eu terminei de dar as voltas na bochechinha, eu volto com a agulha no mesmo ponto por onde eu entrei, com o fio cor-de-rosa. Então, ali nesse ponto ficam aparecendo os 2 fios cor-de-rosas para eu finalizar. Então, o que que eu faço com esses fios? Eu dou nó, dou uns 2, 3 nós, e depois eu vou esconder esse fio por dentro da cabeça do patinho, usando a própria agulha de tapeçaria, né? Então, eu corto o fio para eles ficarem da mesma altura, para facilitar esse trabalho. Passo os 2 fios pela agulha de tapeçaria. E aí, como ele tá meio curto o fio, né, eu coloco ali a agulha ao contrário, porque facilita quando o fio tá curto. É umas gambiarra que a gente vai aprendendo a fazer no decorrer aí da vida de artesã. E aí, sim, eu posso cortar o fio, aperto ali o patinho para esconder o fio cor-de-rosa. Sempre funciona, quase sempre funciona. E pronto, está pronto o nosso patinho. Gente, muito obrigada por assistir, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tenha ajudado vocês que são iniciantes, para vocês que não são também, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito, muito obrigada por se inscreverem no canal e comentar, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!